Bom, então pessoal, vamos dar uma olhada no balanço de energia na sua forma geral para um reator do tipo tanque, né? Isso é válido tanto para o reator batelada quanto para o reator contínuo, mas inicialmente nós vamos dar um foco no reator contínuo. Então, a taxa de acúmulo de energia total dentro do sistema, o lado esquerdo dessa equação, é igual a soma da energia total que entra carregada pelas correntes de entrada, menos a taxa de energia que sai pela fronteira do sistema, total. Tá? Aqui eu tenho o produto vazão energia total. Na, na engenharia das reações químicas é comum que a gente utilize uma base molar, tá? Mas poderia utilizar uma base mássica sem problema. Tá? Aqui é a taxa de calor trocada com a vizinhança, tá? Com sinal positivo quando o calor entra no sistema, ou seja, a vizinhança fornece calor para o nosso sistema reativo, mais a taxa de trabalho. Então, essa é uma equação bastante geral, válida para qualquer equipamento, e a partir daqui a gente pode fazer algumas simplificações. Tá? Bom, como nos reatores a gente tem, né, uma mistura de componentes que entram, né, e uma mistura de componentes que sai, é interessante que a gente desmembre esse total aqui por componente. Então aqui eu só troquei o total que entra, né, e é o componente. Então de 1 até o número de componentes eu tenho a soma da contribuição de cada componente, né, na entrada. E a mesma coisa eu tenho para a saída. Então, vazão molar do componente I vezes a energia que é carregada pelo componente I. Tá? Então a gente só fez essa troca, né? Quando a gente tem um sistema com várias espécies, é conveniente a gente fazer, né? Escrever dessa maneira, certo? Então, se a gente desprezar, né? Variações de energia cinética e potencial, tanto do meu sistema, né? Do meu volume de controle, quanto das minhas correntes de entrada para saída, né? A gente fica com uma forma que comumente a gente faz essa, né, consideração. Então, a nossa energia total a gente fica apenas com a contribuição da energia interna, tá? E observe que houve uma mudança no termo de trabalho, porque existe um trabalho, né, que faz com que, né, os meus componentes, né, a minha vazão, ela entre no sistema, tá? Então a vizinhança empurra o meu a fronteira do meu sistema para entrar e ocorre o inverso na saída. Isso gera um trabalho, né? O produto, né, da pressão vezes a vazão volumétrica, que eu posso incorporar, né, junto com a energia interna, gerando o termo de entalpia. Bom, como isso vocês veem normalmente, né, em introdução aos processos e em termodinâmica, eu vou focar no que acontece a partir daqui. O que acontece, tá, com o termo de trabalho é que aqui fica apenas o trabalho de eixo. Tá? A gente já colocou o trabalho executado nas fronteiras para gerar o termo de entalpia. Tá? Para calcular as entalpias, a gente precisa expressar em função da temperatura e da pressão. Tá? O caso mais simples, né, quando a gente negligencia essa variação da entalpia com a pressão, a gente fica então com a entalpia em função apenas da temperatura. É aqui que vai surgir a dependência com a temperatura. Tá? Então vamos olhar, né, esses termos aqui, né, de entrada e de saída devido né, ao escoamento. Né? Então, se eu considerar esse meu sistema reativo aqui, tá, onde eu dividi toda a reação pelo coeficiente ah, né, do reagente limitante, a gente fica com essa reação aqui. Então vamos considerar que essa é a nossa reação. Tá? Que eu escrevi dessa maneira e ela tem um ΔH, que a gente vai ver que ele vai aparecer aqui. Bom, então para a entrada, eu considerando que eu tenho 4 componentes, A, B, C e D, então eu tenho uma soma, né, da vazão que entra vezes a entalpia. A mesma coisa para a saída, só que aqui é na saída e aqui é na entrada. Como a entalpia depende da temperatura, as entalpias na entrada vão ser função da temperatura da entrada. E aqui, né, a entalpia
em função da temperatura na saída do meu sistema. No caso do tipo reator do tipo tanque, onde a gente tem a agitação, né, a temperatura do meio é a mesma temperatura da saída. Então a temperatura ela é uniforme, porém pode ser diferente da temperatura de entrada, né? Depende se meu sistema é isotérmico ou não. Bom, a gente viu que a gente pode expressar as vazões molares na saída como função das vazões na entrada e da conversão. Tá? Essas são as nossas relações estequiométricas, né? Fórmulas que foram desenvolvidas com o intuito de simplificar e modelar, né, matematicamente essa relação aí. Então a gente já desenvolveu lá no início, né, essas relações aqui, tá? Então para cada um eu simplesmente agora vou pegar essas vazões molares. Volto aqui, ó, e vou substituir nesse termo de saída, tá? Quando eu fizer isso, vai aparecer o termo FA0 aqui, a mesma coisa para o B, para o C, para o D, e vai aparecer no outro termo. Então depois eu vou arranjar esses termos ali. Vamos lá. Então quando a gente substitui, agora olhando os termos totais, tá? Eu posso colocar, né, em evidência, né, o FA0, tá? Aparecendo aqui θB, θC e θD. Bom, então eu deixo para que vocês, né, façam essa passagem ali, tá? E aí aparece aqui esse termo todo entre parênteses, tá? Então eu tenho aqui, né, multiplicado por FA0XA. Esse termo entre parênteses aqui é o que a gente chama de entalpia de reação, tá? Aqui ela está dividida pelo coeficiente estequiométrico do limitante, porque aqui, ó, eu considerei a minha reação essa daqui, tá? Senão apareceria ali o ΔH sobre o coeficiente do reagente limitante, tá? Isso é o que a gente chama de variação de entalpia da reação. Tá? Então, assim, usualmente a gente conhece a variação de entalpia numa temperatura, usualmente, né, a temperatura padrão de formação de 25 graus, e a gente pode corrigir para a temperatura do processo. Então, esse termo aqui a gente chama de ΔH de reação. É uma definição, tá? Então, né, se a gente agora, né, utilizar uma notação mais compacta, né, utilizando, né, o componente I, a gente fica com essa, né, soma do que entra menos o que sai, termos que aparecem lá no meu balanço, eles podem ser escritos dessa maneira: FA0 vezes o somatório de todos os componentes, tá? HI0 menos HI vezes θI, menos o ΔH da reação, lembrando aqui que é dividido pelo coeficiente limitante, vezes FA0XA. Então, esse aqui é o termo entrada menos saída. Se eu substituir lá no meu balanço de energia, né, e considerando o estado estacionário, ou seja, dU/dt igual a zero, a gente fica com essa expressão geral. Então, essa expressão, né, é a expressão do balanço em termos de entalpia, né? É bastante comum que a gente despreze o termo de trabalho de eixo, embora exista o trabalho devido ao agitador. Esse termo ele é usualmente menor do que os demais, né, de uma ordem de grandeza muito menor. A gente usualmente despreza, ficando só com até o que aqui, tá? Essa é a forma geral, né, expresso em termos de entalpia, né? Se a gente tiver um simulador, a gente pode então calcular as entalpias utilizando, né, gás ideal ou, né, considerando a não idealidade. Então a gente pode calcular as entalpias através de subrotinas. Porém, a gente pode obter uma expressão em função da temperatura se a gente substituir as entalpias como uma função da temperatura, tá? Então ali vocês vão ver de forma um pouquinho mais detalhada, mas basicamente, né, dH igual a Cp dt, tá? Então, para obter a entalpia eu preciso de uma referência, mas eu fico com a integral,
né, a variação de entalpia é integral de CP/dt na faixa, integrando na faixa de temperatura ali. Então eu posso assumir uma temperatura de referência e calcular essas entalpias. É importante que eu tenha o CP de cada uma das espécies, né, se for em fase líquida ou em fase gás, para que eu possa fazer esse cálculo, tá? O CP ele é uma função da temperatura, então durante a integração eu preciso integrar essa função. Porém, é bastante comum que a gente utilize aqui, numa abordagem simplificada para cálculos manuais, um CP médio. Tá? Então vamos considerar um CP médio, assim eu posso tirar esse CP de dentro da integral, tá? Um valor constante, e aí eu fico com ΔH igual a CP ΔT. Tá? Mas aqui vocês vão encontrar, né, tipo, uma descrição um pouco mais detalhada. Aqui eu estou desprezando variação com a pressão, tá? Para líquidos esse termo é pequeno e para gás ideal esse termo é zero. E aí eu, assumindo uma referência, eu posso calcular a entalpia aqui. E aí eu preciso do CP, tá? O CP funciona a temperatura, eu preciso integrar essa função. Aqui eu mostro para vocês se eu tiver o CP como uma função quadrática da temperatura, tá? Porém, eu posso calcular um valor médio e trabalhar com esse valor médio, né, se eu definir o CP médio. Esses valores de CP em função da temperatura é encontrado na literatura para um cálculo um pouco mais rigoroso. Aqui eu vou fornecer valores médios para que a gente, digamos, né, como isso é um assunto, né, foco da termodinâmica, o nosso foco é usar isso no projeto de reatores. Eu vou fornecer valores, já os valores médios, tá? Porém, o cálculo ele é um pouquinho mais trabalhoso, né, se eu não tiver os valores médios já previamente conhecidos, tá? E aí eu posso calcular, né, tipo, para cada componente, com o CP do componente, a entalpia. E aí eu posso calcular, né, a entalpia total. Bom, se eu somar aqui o ΔH, né, de cada componente aqui. Bom, então agora, né, se eu pegar esse termo do balanço de energia, onde eu tenho HA0 menos HA, HB0 menos HB, tá? Genericamente eu tenho um somatório, tá? Então HI menos HI0 é igual a integral de T e 0. Genericamente eu posso ter cada componente, né, entrando por uma corrente independente, numa temperatura diferente, mas, né, pode ser comum que eu tenha uma corrente de entrada com todos os componentes na temperatura dela. Tá? Aí eu chamaria só de T0. Até a temperatura T. Trabalhando com o CP médio, tá? O que acontece? Eu fico com HI igual a HI0 igual a CP médio T menos TI0. Tá? Então, se eu substituir essa diferença aqui por CP ΔT, eu fico com essa integral de forma mais genérica, ou o CP médio aqui. Observe que nessa passagem, tá, gente? A gente trocou a minha variável entalpia pela minha variável temperatura, tá? E apareceu aqui o calor específico, a pressão constante, tá? Mas agora eu posso voltar lá no meu balanço e trocar o termo de entalpia pelo termo de temperatura, tá? Da mesma forma, eu posso corrigir a entalpia da reação, tá? E aí eu posso, vou deixar para que vocês olhem isso aqui, tá? Mas eu vou ficar com uma expressão definindo o ΔCP. Eu tenho que o ΔH da reação numa temperatura qualquer é igual ao ΔH na temperatura padrão mais a integral do ΔCP, tá? Que é definido, né, a soma dos CPs aqui vezes o coeficiente estequiométrico com o sinal, dividido aqui pelo coeficiente do limitante, que é a mesma coisa que eu tenho para a reação aqui, tá? E aí a gente consegue fazer essa correção. Substituindo, tá, no balanço de energia o termo de entalpia pelo termo de temperatura, a gente fica com essa expressão aqui. Observe que eu dei um destaque para ela, porque essa é a minha forma geral, tá, para o meu reator
CSTR aqui, tá? No momento em que eu assumir estado estacionário, tendo termos de entrada e saída, eu estou assumindo que é um reator contínuo, tá? Se eu, para obter o balanço na forma geral para o batelada, eu teria que voltar lá na forma geral, não tem entrada, não tem saída e não estamos em estado estacionário. Bom, eu vou na sequência, né, mostrar para vocês agora os casos, né, isotérmico, adiabático e com troca de calor. Por enquanto eu vou parar esse vídeo por aqui para fazer uma outra gravação com relação aos casos que a gente pode ter, né, com esse balanço aí nessa forma geral.